depois desse resultado. Eu lembro do jogo passado, você chegava no vestiário, todo, logicamente, feliz pelo resultado e dizia que tudo deu certo. Que análise você faz realmente desse jogo, dessa decisão, desse primeiro da semifinal, nessa partida hoje aqui em Arapiraca? Eu acredito que nós fizemos até um bom jogo, né? Lógico que o detalhe do jogo que fez a diferença no placar, né? Eles tiveram uma repetição que o Jorge fez, uma defesa, novamente uma bola parada. E aí quando a bola foi mexida lá, nós demoramos a balançar um pouco. Eles foram eficientes, principalmente com o Zulu atacando o espaço que tinha um intervalo e fez o gol. Mas nós tivemos várias oportunidades, principalmente no começo do jogo, às vezes uma precipitação ou outra que faz parte do jogo, porque os atletas estão dentro do campo e eles têm que tomar decisão, eles são movidos a isso. Mas a gente já sabia que a semifinal seria dessa forma, né? Nesses momentos cruciais, o que faz a diferença é a questão do detalhe. E o adversário ele foi feliz nessa questão. No segundo tempo insistimos, tivemos outras oportunidades, né? O Vinícius também foi feliz em algumas intervenções, mas o jogo ainda está aberto, né? Essa vaga ainda está aberta, nós temos força de jogando em casa, nós vamos continuar acreditando muito porque nós temos essas condições. Igor, no intervalo você trouxe dois jogadores que em tese tem uma criação melhor. Álvaro, Camacho, pensa um pouco ali na faixa central, um jogo que foi truncado. Na sua avaliação no segundo tempo, você conseguiu agradar o que você esperava? O que faltou para você ser quem sabe definir melhor a jogada? Nós não fomos felizes no último ponto finalizar. Nós jogamos na quinta-feira, o Camacho 6 meses parado. É natural, ele não ia suportar o jogo e a gente sabia que a gente poderia usar ele numa faixa uma minutagem onde ele daria uma resposta muito melhor. Né? A gente já sabia disso, então nós usamos ele no segundo tempo. Dentro da nossa programação já ia ser feito isso. Né? E o Álvaro, depois eu tive que tirar o Álvaro. Por quê? Porque o Álvaro sentiu uma pequena dor na posterior. Então você vê que já está sinalizando há muito tempo que nós estamos nessa rotina aí com sequência. Esse jogo de quinta-feira ele pesava muito numa situação de semifinal, porque nós jogamos quinta-feira à noite, sábado ou no domingo nós já estamos dentro do campo de novo, nós colocamos risco essa situação de perder algum jogador ou outro. Então, nós começamos muito bem o jogo. Tivemos uma situação de sair 2-1, nos precipitamos às vezes de finalizar antes, tivemos outra situação do Cachoeira sair numa outra situação. Então, ou seja, nós começamos dentro da nossa ideia estratégia, ou seja, nós começamos a empurrar o adversário para trás. O adversário ele foi feliz numa bola parada, que é o detalhe do jogo que faz toda a diferença. Eles foram felizes, conseguiram o resultado, mas também nós estamos vivos nessa condição do segundo jogo em casa. Igor, Copa do Brasil, quarta-feira e o retorno para Maceió, porque já tem uma outra decisão, sabe? É verdade. Decisão na quarta, que condiciona a parte financeira importante para o clube. Decisão no sábado, né? É o nosso calendário, infelizmente, dessa forma. Às vezes a gente fica cobrando a alta performance de um atleta, mas ele também tem que ser racional nesse momento para entender que é quase impossível, humanamente falando, os atletas toda hora entregando a tua alta performance dentro de um campo onde hoje o jogo é muito intenso, o jogo é muito rápido. Se pegar o GPS deles, eles aproximam muito de 11 km, de 12 km, e aí você, nessa diferença de intervalo muito baixa, é quase impossível, nós colocamos eles sempre em risco e aí vai acontecendo vários problemas como a gente aconteceu hoje. Igor, faltou mais calma naquele início de jogo, onde o CSA, de certa forma, teve mais volume de jogo, teve chances para abrir o marcador, não conseguiu. Faltou um pouquinho mais de calma para a equipe? Não, eu acredito que é a tomada de decisão final, que às vezes vai ser assertiva e talvez não, né? Faltou um pouquinho mais de capricho no momento final. Calma quando a bola pega fogo no pé. Quando a bola não anda, você não consegue criar nada, ninguém dá opção de passe, aí sim. Mas da forma que as coisas conduziram, principalmente no contexto, a gente sabe que faltou só questão de detalhe, principalmente no último terço. Você teve todas as opções hoje, né? Para colocar o time em campo, você escolheu esse sistema de jogo, as mudanças que foram feitas, foram testadas todas essas situações do jogo, Igor? Foram testadas. Eu nunca faço nada que não é testado, isso pode ter certeza absoluta. Eu nunca chego a expor os atletas numa questão que nós nunca trabalhamos, até porque a responsabilidade de colocá-los em campo ela é minha. Então, se eu penso num jogo de desenvolvimento, talvez nós não tivemos tanta repetição de treino que condiciona o quê? Condiciona você trazer entrosamento, mas nós fizemos um grande jogo na quinta-feira. Nós começamos muito bem o jogo hoje. E aí a confiança ela foi perdendo de acordo com que o adversário estava com vantagem numa bola parada, né? O Jorge, depois disso, não fez nenhuma defesa. Qual defesa que o Jorge não fez? Se a gente trazer reflexão dentro do jogo, não fez nenhuma defesa importante.
Se não foi, a intervenção que ele fez da mesma bola parada que condicionou o escanteio, onde eles foram felizes e mexeram a bola para condicionar o gol. Depois disso, nós conduzimos o jogo. O que faz a tomada de decisão final de classificação são os detalhes. Hoje o adversário foi muito feliz nessa questão do detalhe, de aproveitar uma vantagem de um jogo aéreo para poder fazer o gol. Eles estão em vantagem, mas eles também sabem que o nosso time é muito forte jogando em casa, que nós temos condições e nós vamos brigar muito para que isso aconteça. Igor, me fala dessa volta do Betão e como titular, né? O que você achou da performance? Vai ajudar nesses próximos jogos? Betão foi muito bem no jogo, muito bem no jogo. Betão é um dos melhores construtores que a gente tem, se falando na organização ofensiva, sempre a bola sai do pé dele, ele consegue nos condicionar para jogar um pouco mais à frente. Né? É um jogador mais leve, é um jogador rápido. E essa dupla ali, ela também combina bem, Betão e Anderson, porque ele deixa o Anderson um pouco mais posicional dentro da posição e ele é um cara que consegue fazer coberturas. Né? Então acredito que ele fez um bom jogo. A preocupação que eu tinha era a questão do Thiago, até porque a possibilidade de sequência de treino dele foi muito menor. E é uma recuperação muscular. Do Betão foi trauma, né? Do Betão foi trauma. Então o Thiago já entrou, já começou a sentir como que é o contexto do jogo. Ele é importante para nós nesse contexto, tanto ele quanto o Bahia. Nós somos vivos. Lógico que o adversário hoje tem a vantagem de jogar por um resultado igual, né? Mas hoje nós estamos vivos. Nós vamos pensar para quarta-feira e sábado. Nós vamos entregar tudo que nós precisamos para conseguir reverter essa situação. Enquanto eu quero que você fale sobre essa questão do torcedor no final, desejando todo o seu apoio ao time, o quanto ele vai ser importante nessa partida de volta lá no próximo sábado. O torcedor, o nosso torcedor, ele tem entendido do que nós estamos construindo como clube e ele tem visto empenho. Nós perdemos hoje uma questão do jogo que a gente já sabia que ia ser semifinal. Quantos anos o Asa chega numa final do estadual? Com sequência? 3 anos, todo mundo já sabia. E se a gente pontuar antes da competição, se a competição começa daqui a pouco, quem que seriam os favoritos apontados? Quem que vocês apontariam como favorito para ser campeão? Quem? CSA e CRB, com 4 anos que o CSA não chega na final? Mas o CSA o Asa você não contabilizaria? em terceiro. Hã? Em terceiro. Pelos Mas 4 anos? Pelos CSA. mesmos 4 anos? Sim. Por mesmos 4 anos? Pela Você está terceira fazendo. vontade. Não, você está fazendo o histórico do que é a camisa. Você não está fazendo o histórico do que é a reflexão desses anos todos que aconteceram. Então a gente já sabia que quem pegasse o Asa no mata-mata teria problema. Teria problema. Alguém apontaria para o Penedense chegar? Ninguém apontaria. Então, ou seja, vários prognósticos que vai acontecendo dentro do cenário, ele pode ocasionar situações diferentes. O Asa ele é muito forte jogando aqui. O Asa ele é muito forte no estadual. Ele tem provado isso, tanto é que nesses anos anteriores. Nós fizemos o quê? Construímos a nossa condição de brigar com igualdade contra qualquer equipe. E nós vamos brigar até o último minuto por essa oportunidade. Igor, me fala dessa estreia hoje do Wesley, à beira de campo, agora como seu auxiliar. O Wesley é um cara que veio para agregar, lógico que está tudo muito recente, né? Ele precisa de um tempinho a mais até para poder entender todo o contexto, mas ele é um cara muito inteligente, é um cara que já conhece o clube, antecipou alguns processos nossos, por quê? Porque ele já conhece, então essa condição que ele terá em termos de confiança, essa natural, dia a dia, vai conseguindo conquistar isso. Só para a gente finalizar, a logística para o Rio de Janeiro vai ser um pouco complicada. Como é que vai ser esse desafio de alinhar a parte física, também chegar bem para treinar lá para esse confronto, que Copa do Brasil também é importante, principalmente do lado financeiro do clube, né? Primeiro nós temos que recuperar eles, né? A nossa recuperação, o fator de recuperação ela vai ser bem menor. Nós já jogamos na quarta-feira, 19 horas, e essa logística de viagem ela pesa para os atletas. Você fica 2h30 dentro do avião, a perna um pouco flexionada, os caras ainda no processo de recuperação. Depois tem ônibus um pouquinho mais adiante, então assim, nosso calendário ele castiga muito os atletas, então nós temos que lamentar? Lamentamos, mas é o que nós temos como realidade, nós temos que saber enfrentar. Esse foi o técnico Igor Magalhães.